Recebê-lo com alegria, aplaudindo o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Graças e paz, amém, irmãos? Bom, Deus é bom o tempo todo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, um salmo muito conhecido, é um dos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 23, amém? Salmo 23. Nós vamos estar discorrendo acerca desse salmo. Você pode deixar o salmo ali durante toda a mensagem, tá bom? Amém? Esse salmo é um salmo muito conhecido, amém? Todos conhecem o Salmo 23. Ele é muito falado, ele é muito lido, né? Por muitos, pelo povo evangélico, pelo povo, né? pelos católicos. Muitas religiões conhecem esse salmo. E talvez ele seja para muitos um amuleto, né? Talvez você abra sua Bíblia e deixa ele aberto na sua sala, né? E qualquer coisa que aconteça, você vai até o Salmo 23, assim como outros salmos também, né? O Salmo 91. Mas existe uma riqueza profunda nesse salmo, uma riqueza poderosa, uma riqueza absoluta, uma riqueza que, se nós conseguirmos sair daqui hoje e se eu conseguir discorrer até o 6º versículo, eu diria que a gente conseguiu. Porque ele é muito rico, ele é muito rico, ele é um salmo, assim como outros também, assim como o próprio Davi, quando ele vai relatar sobre salmos, quando ele vai cantar, ou ele vai falar sobre a experiência vivida dele, nós temos riquezas, detalhes de riquezas, né? E talvez eu e você, nós vamos sair nesta noite com uma revelação funda daquilo a qual Deus revelou o seu servo Davi. Amém? Você crê nisso nessa noite? Amém? Pai amado, nós te adoramos neste lugar, nós bendizemos o teu nome. Tu és um Deus de glória, um Deus poderoso. Obrigado pela tua palavra, pela revelação, pela riqueza da tua palavra. Nesta noite, então, nós te pedimos que os nossos corações e nossa mente seja levado à tua presença e que nada possa nos distrair neste momento, Senhor, porque o Senhor está aqui, o Senhor já estava quando nós chegamos, Senhor. Então há reverência no meio do teu povo, há reverência das nossas vidas diante da tua presença. Assim nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos ler o primeiro versículo, amém? O que diz lá no primeiro versículo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só o primeiro. Só o primeiro, pode deixar lá no primeiro. Então, quando a gente lê esse versículo, você olha para um lado e para o outro e fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem olha esse versículo pode olhar assim e falar: não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse versículo. Ou Davi errou, dizendo que nada me faltará, ele está falando para a gente. Ou nós estamos falando de pastor e automaticamente quando você fala de pastor, você está falando de ovelhas. Ou você não é ovelha nem eu, porque quando você olha para esse versículo, você diz: minha vida está uma fartura, é ou não é? Quando você olha para um lado, você vê fartura, você olha para um lado, você vê fartura de um lado, fartura de outro, ou seja, está fartando tudo na nossa vida, né? Está faltando tudo, fartando tudo, né?
Mas o detalhe é que nós precisamos, então, voltar um pouquinho antes dessas palavras, da palavra faltará, nada me faltará, e discorrer um pouco da palavra o Senhor é. O Senhor é. A Bíblia fala, dá nomes ao Senhor, que Ele é o grande eu sou. Né? Quando Moisés vai até a presença do Senhor e pergunta, Senhor, quando eles me perguntarem quem tu és, o que eu vou falar para eles? O que eu vou falar para Faraó? E Deus fala para Moisés, diga a ele que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Então, o que acontece é que o inferno, Satanás, as trevas, tem incultado na mente de muitos de que o Senhor não mais é. E você olha uma geração que não consegue entender quem é esse Deus a qual serve. Quem é esse Deus a qual serve? Satanás tem colocado na mente de muitos, dizendo que esse Senhor talvez seja um profeta, talvez seja apenas aquele que veio a este mundo, esta noite que nós vida, mas são caminhos de morte, né? E só é guiado, só precisa ser guiado quem em um momento da sua vida estava perdido. Então, em um momento da sua vida você estava perdido, em um momento da minha vida eu estava perdido. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, eu vou te guiar por caminhos de justiça. Talvez você queira ir por um caminho que o Senhor não deseja. Talvez você escolheu um caminho que o Senhor não deseja, não desejou para você. Mas Ele está falando, eu preciso te trazer para caminhos em que você vai ver a justiça, a minha justiça na sua vida. Amém? Amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Porque há situações que ficamos sem saber para onde ir. Muitos caminhos se apresentam em nossas vidas, mas qual o caminho a seguir? Amém, queridos? Deus seja louvado em toda a terra. Mas você é a ovelha do rebanho do pastor Jesus. Amém? Quantos nessa noite são ovelha do rebanho do pastor Jesus? E uma ovelha precisa ser pastoreada. Uma ovelha precisa ser pastoreada. Vou dar o exemplo da ovelha, do animal ovelha. Tá? A ovelha precisa de um pastor, senão ela se perde no mundo e pode ser devorada rapidamente por lobos. Ovelhas são animais dóceis e obedientes, porém muito ingênuas, e o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas. Amém? Pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. São animais medrosos e, se não sentir o cheiro, não verem nem ouvirem seu pastor, ficam tão assustadas que correm sem rumo. E aí pode acontecer de se perderem ao sair do aprisco. É praticamente um dos únicos animais do mundo que não sabe se defender de predadores. Você precisa do pastor. Amém? Você precisa do pastor da igreja e você precisa do pastor Jesus. Amém? Você e eu precisamos do pastor Jesus. Você precisa ser pastoreado. Amém, queridos? Glórias a Deus. E ele vem dizendo, nós lemos, guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ele está falando, ó, que nós vamos ser guiados por caminho de justiça, não é por amor ao nosso nome, é por amor ao nome dele. Você vai entender. Ovelhas, outro exemplo de ovelha, amém? Ovelhas são animais de grandes estômagos e come durante o dia todo. Você é ovelha? Você come o dia todo, irmão? Estou brincando, tá? À noite elas costumam brincar de dar cabeçada. Presta atenção. À noite elas costumam brincar de dar cabeçada uma nas outras. O animal ovelha.
e normalmente alguma cai e não consegue se levantar. Presta atenção. Olha o que eu falei. A ovelha gosta de dar cabeçada na parede ou em alguém, ou na outra ovelha, brincando. Ela está brincando, a ovelha está brincando, certo? E não consegue se levantar. Em poucas horas, essa ovelha estará morta. Por quê? Porque seu estômago irá comprimir seus pulmões. Então ela brinca de dar cabeçada, ela cai, não consegue se levantar. Por ela ter um estômago muito grande, o estômago comprime os pulmões e em poucas horas essa ovelha vai estar morta. Presta atenção. Por isso, durante a noite, o pastor passa algumas vezes no aprisco e levanta ovelhas caídas. Amém, queridos? Você é a ovelha do aprisco de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Talvez você seja como uma dessas ovelhas. Talvez eu seja como uma dessas ovelhas. Que por um momento das nossas vidas a gente brincou ou tem brincado com as coisas desse mundo. A gente tem muitas das vezes brincado e de tanto nós darmos cabeçada, você conhece uma pessoa assim, tu olha para o cara, tu faz assim, aprende, camarada, aprende a viver, não é possível, sabe, você vê que o cara está dando cabeçada na parede, você vê que o cara está dando cabeçada na vida, e está caído, ele está deformado. Aqui está dando uma referência, irmãos, de pessoas que estão passando por dificuldades, passam por dificuldades, e às vezes elas não estão, elas um dia foram ovelhas do aprisco de Jesus, mas elas estão caídas. Quando você está caído, mas você está dentro do aprisco, você tem um pastor que te levanta pela madrugada, que te levanta, porque a Bíblia fala que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Então a Bíblia fala que Deus dá o sono para os seus filhos descansarem. Então é na madrugada em que você está dormindo, quando você não acorda para orar, né? Quando você não tem batalha espiritual. Quem tem batalha espiritual de madrugada aqui, irmãos? É só eu que tenho batalha espiritual. Então, irmãos, mas nós estamos no aprisco do Senhor, e mesmo se nós estivermos caído, e mesmo se nós estivermos deformado por uma situação da vida, o pastor Jesus, ele passa de madrugada e ele vai te levantar. Amém? Então, nesta noite, sinta a força do Senhor, sinta que o Senhor está te levantando neste lugar, sabe? O que eu estou querendo dizer, que não é pelo seu mérito, é por amor ao nome dEle, não é pelo seu mérito, porque se fosse pelo seu mérito, se fosse pelo meu mérito, nós não estaríamos aqui. Não é pelo seu mérito, não é pelo nosso mérito, é por amor ao seu nome. Tem uma passagem que eu queria ler com vocês, de Ezequiel, e diz assim, é quando o povo de Israel, ele está fora da presença do Senhor, e ainda assim, o Senhor tem misericórdia do povo dele. E Ezequiel diz assim, e os dispersei pelas nações, e foram espalhados pelas terras, e eu os juntei conforme seus caminhos e conforme seus atos, e quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, estes são povo do Senhor e da terra deles, porém eu os poupei em favor ao meu santo nome. Muitas das vezes o Senhor tem te livrado por amor ao nome dEle, porque se fosse mérito nosso, nós não estaríamos aqui. Quantos de nós já estaríamos debaixo da terra, irmãos? Mas é por amor ao nome dEle. Porém eu vos poupei em favor ao meu santo nome, a qual a casa de Israel profanou. Portanto diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, eu não faço isso por vós, ó casa de Israel, mas sim por causa do meu santo nome, a qual vós profanaste entre as nações, pois santificarei meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vós profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus,
quando eu for santificado em vós, diante de todas elas, porque eu vos tomarei das nações, e vos ajuntarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa própria terra, então aspergirei água pura sobre vós, e sereis purificados, eu vos purificarei de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos, e vós dareis um novo coração, e porei um novo espírito dentro de vós, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis em meus estatutos, guardeis meus juízos, e os pratiqueis, e habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. É isso que o Senhor faz conosco. Ainda que você diga, eu não mereço esse Deus, eu não mereço, o Senhor, Ele está diante de você, irmão, para dizer para você aquilo ali, ó, versículo que nós acabamos de ler, por amor ao seu nome. Amém? Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Quem é que precisa de consolo? É o que Davi está dizendo. Naquele momento, ele está precisando do consolo do Senhor. Ele estava precisando de um consolo da parte do Senhor. Por quê? Porque ele estava passando no vale da sombra da morte. Quantos não têm passado? Quantos de nós não passamos pelo vale da sombra da morte? Muitos de nós, irmãos. Né? Se eu fosse contar aqui quantas vezes que o Senhor me livrou, foram muitas, né? Fora os livramentos que você não vê, né? O Senhor envia o anjo, no meio do caminho você passou, você nem viu. Quando você olha, a coisa aconteceu, o desastre aconteceu, e você não viu, e você nem sabe. Um dia a gente vai saber. Um dia, quando a gente estiver diante do Senhor, Ele vai contar tudo para você. Olha, eu te livrei naquele dia. Olha, aquele carro ia pegar você e ia te arrebentar. Eu te livrei. E o Senhor vai contar, naquele dia eles iam matar você. Né? Quantos de nós já não tiveram diretamente diante da morte, viu a morte de frente assim, e falou, agora não tem, é só Jesus. Né? E quantos de nós um dia poderemos passar por momentos, pelo vale da sombra da morte? Amém, queridos? Por vales. Então nós passamos por vales, e ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Estamos numa geração em que pessoas não conseguem mais serem disciplinadas, pessoas não conseguem mais receber um castigo, uma disciplina, né? Logo querem se afastar, logo, não, eu não suporto, sabe? Mas o que Davi está falando para a gente aqui é que existe um consolo da parte de Deus, que eu e você precisamos aceitar. E aí você, então o consolo do Senhor deve ser uma maravilha, o consolo dele, né? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o Senhor está conosco, amém? Mas o que nos consola da parte do Senhor, nós somos ovelha, é a vara e o cajado. Amém? E eu queria falar um pouco sobre isso. A vara do pastor das ovelhas é comprida. A vara é comprida. E um ponto de interrogação na ponta. E com ela, o pastor livra as ovelhas de ficarem presas em arbustos ou espinheiros. O ponto de interrogação da vara, ele tira a ovelha
do arbusto, ele consegue desprender a ovelha. Ele pega a vara, ele lança a vara, e com aquela ponta, né, que parece uma interrogação, ele consegue tirar. E é assim é o que Deus faz comigo e com você. Quando ele está te tirando, ele diz assim para você, ó, meu filho, a interrogação daqui, e ele te arranca de lá. Meu filho, por que você está afastado? E ele te arranca de lá. Meu filho, por que você está praguejando? Por que você está falando, você não consegue dar glória ao meu nome? Você apenas diz coisas que não provêm de mim. E ele vai e faz pergunta a você, mas quando ele faz a pergunta, ele te tira de lá. Essa é a vara que não te deixa preso ao pecado. Meu filho, por que você está cheio de carrapicho? Sai daí, eu te tiro daí. Ele puxa você e você sai da condição que você está. Eu consigo sair da condição que eu estou pela vara. Agora o Senhor vem com a vara e você fala, não vai a vara não me disciplina não. Meu filho, eu preciso tirar você daí. Vai doer um pouco. Alguém já ficou preso em espinho aqui? Em árvore com espinho? Tenta cortar dá um exemplo aí de uma árvore cheia de espinhos. O bougainville, pronto. Alguém já tentou cortar um bougainville aqui? Eu tinha um bougainville lá onde eu morava, lá no Rio. Nossa! Ela cresce, ela fica linda, né? O bougainville é lindo. Mas você tem que cortar ela. Uma hora você tem que cortar. Olha o tamanho do espinho. Desse tamanho aqui, ó. Por mais que você, sabe, tente ali não encostar, não tem jeito. Para você limpar, às vezes para você cuidar, às vezes para você tirar e transformar aquela situação numa situação melhor, vai ter espinho. Então é isso que o Senhor faz quando Ele pega você pela vara, porque você e eu somos ovelha do pasto dele. Amém, queridos? Então a vara faz isso, ela tira você da situação que você está e te traz de volta para a presença dele. E nós temos o cajado. O cajado, ele serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Olha que maravilha. Dá um exemplo aqui. Se a ovelha entrar numa briga, se a ovelha tentar se desgarrar do pasto, do aprisco, o pastor lança o cajado. E nisso que ele lança o cajado, ele assusta aquela ovelha, ela se assusta, porque ela é um animal dócil, né? Ela é um animal extremamente dócil, né? Então ela se assusta. Com esse susto, o cajado livra a ovelha de uma situação de dificuldade, de briga, de confusão, né? Então, se você receber o cajado do Senhor, irmãos, dá glória a Deus. Dá glória a Deus porque Ele está fazendo isso para que você não saia do aprisco dele. A ovelha se assusta, nós damos a ideia de se despertar. A ovelha, ela se desperta. Calma aí. Realmente eu precisava de ouvir aquela palavra. Eu precisava de ouvir aquilo ali. Eu precisava ser balançado. Eu precisava ser, sabe, você pegar o camarada assim e sacudir ele. Acorda, desperta. Desperta, tu que dormes. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? E disse-me, Ezequiel 2:1, e disse-me, filho do homem, põe-te de pé. É o Senhor te despertando para que você fique de pé na presença dEle. Põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando Ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que Ele me falava. O Espírito do Senhor quer nos despertar, quer nos balançar. Para quê? Porque é de pé, assim como foi com Ezequiel, é de pé que você consegue ouvir a voz do Senhor. Não é caída, não é dando cabeçadas na vida que você vai ouvir a voz dele. Não é em briga, não é fora do aprisco do Senhor, não é distante do aprisco, não é metido em confusão, não é metido em discussões alheias que não causam nenhum tipo de entendimento da palavra do Senhor. Mas o Senhor falou assim: eu preciso que você esteja de pé, e para isso eu vou te tirar a situação que você está com a vara, e também vou dar um despertamento na sua vida, para que você consiga me ouvir como ovelha do Pai. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou, numa próxima oportunidade a gente continua
nesse salmo que é poderosíssimo da parte do Senhor. Amém? Eu quero chamar o pastor aqui à frente, você fica de pé nesta noite. Que nessa noite você saia daqui. Numa próxima oportunidade eu termino o versículo 5, o versículo 6, para que você saia com o entendimento de quem você é no Senhor. Quando você olhar esse salmo, você não vai olhar da mesma maneira que você olhou. Você vai olhar de uma forma diferente. Você agora vai meditar naquilo, quem é o pastor a qual você serve e o que você é em Cristo como ovelha do Senhor. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.